Olá, no programa de hoje, o segundo turno em Uberaba. A capital do Zebu é a única cidade do interior de Minas com mais de 200 mil eleitores em que a disputa pela prefeitura não terminou no primeiro turno. A prefeita Elisa Araújo, do PSD, busca a reeleição e o radialista e ex-deputado estadual Tony Carlos, do MDB, tenta pela terceira vez chegar ao executivo municipal. Quais são as principais apostas das campanhas nessa reta final? E como questões jurídicas, apoios e neutralidades impactaram o pleito? Eu converso com o professor do Departamento de História da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Cleiton Cardoso Romano. Ele leciona História do Brasil Contemporâneo. Seja bem-vindo ao Mundo Político, Cleiton. Prazer recebê-lo. Obrigado, Marco. Vamos discutir, vamos conversar sobre Uberaba. Vamos lá. Cleiton, em 2020, a atual prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, que vinha de uma trajetória empresarial, em sua estreia nas urnas, foi eleita no segundo turno para o comando do município, à época com 57% dos votos válidos. Agora, 4 anos depois, enfrenta o mesmo adversário no segundo turno, Tony Carlos. Como que a administração de Elisa, primeira mulher a ocupar esse cargo, a prefeitura de Uberaba, caminhou de lá para cá? Bem, Marco, acho que convém a gente retomar aquele contexto de 2020. Aquela eleição ela foi realizada sob o cenário de pandemia, inclusive a data de votação ela foi postergada, ocorreu o primeiro turno em 15 de novembro, e Elisa surgiu como um fato novo na cidade. Ela, como você colocou, ela construiu a sua trajetória no meio empresarial, ela foi dirigente regional da FIENG, aqui na região do Triângulo, e naquela eleição ela era, então, filiada ao Partido Novo. E o Partido Novo, em 2020, ele fez uma série de prévias e coisa do gênero para decidir se haveria candidaturas em diversas cidades do Brasil. Eis que o Novo de Uberaba decidiu não lançar candidato a prefeito. E aí Elisa encontrou abrigo no Solidariedade, regionalmente dirigido aqui no Triângulo pelo deputado federal Zé Silva, e saiu praticamente do anonimato e, como um meteoro, cruzou o primeiro turno, chega no primeiro turno em vantagem e vai para o segundo turno com o Tony Carlos. Não é? O Tony Carlos, naquela eleição, ele que tem trajetória, toda a sua trajetória no interior do MDB, antigo PMDB, e naquela eleição não conseguiu também a candidatura pelo MDB e foi candidato a prefeito pelo PTB. E a Elisa sagrou-se vencedora no segundo turno. De lá para cá, ela enfrentou um cenário bastante complicado na cidade. Em determinado ponto do mandato, coisa de talvez 2 anos atrás, o vice eleito com ela, rompeu com a Elisa. Ele se exonerou da função de vice-prefeito. E ela colecionou uma série de arestas políticas na cidade também. Quem que era esse vice dela que se exonerou? Era o professor Moacir, figura bastante conhecida aqui na cidade, e que, de certa forma, emprestava a credibilidade de um técnico, de um estudioso, de um especialista nos problemas que envolvem Uberaba, aquela novidade que ela representava em 2020, não é? E aí, já na segunda metade do mandato, então, do ano passado para cá, ela enfrentou uma série de problemas. Acho que a principal questão que ela enfrentou e que ainda repercute é a questão da água, A Uberaba viveu agora, esses meses, uma crise hídrica sem precedentes, E até semana passada havia, semana que não disse nada, havia rodízio no fornecimento de água na cidade,
E, nesse cenário, ela promoveu a troca de hidrômetros, ela informatizou a conta, houve uma reclamação muito grande na cidade sobre o valor da taxa, da tarifa de água, enfim. Ela teve um mandato não tão tranquilo assim, né? E chegou para essa eleição, agora em 2024, como incumbente, tentando a reeleição, fazendo novas alianças, né? E, rapidamente, já nas primeiras pesquisas do primeiro turno, ela passou a liderar, talvez não na primeira, ainda estava o Tony. A partir da segunda pesquisa em diante, ela passou a liderar e o que foi apurado para as pesquisas, né, acabou se confirmando na urna. Ela muito perto de se vencer no primeiro turno, mas não venceu, e o Tony como seu grande antagonista político aqui na cidade. Então, não temos ainda pesquisas, né, desse segundo turno, Não tem. Cleiton. Mas Tony Carlos, né, é um radialista muito popular, está aí na sua terceira candidatura a prefeito de Uberaba. Como é que você avalia esse desempenho dele até aqui, até em comparação com as tentativas anteriores de chegar à prefeitura? Né? Parece que ele tem dificuldade de romper um certo teto na cidade. Parece que é isso mesmo, Marco. E isso já ficou evidente em 2020, que quando ele chega para o segundo turno, né, aquela eleição ela foi bastante singular, porque ao longo de todo o percurso liderava o ex-deputado estadual, Eli Grilo, e às vésperas do primeiro turno, a Elisa passa e fica, já consolida a liderança e depois vai confirmar no segundo turno. O Tony, ele chega para aquele segundo turno com algo em torno de 20% dos votos e não amplia muito no segundo turno, né? Em 2020. Agora, quer dizer, em 2020, eu posso dizer que houve um cenário, aconteceu com a Elisa, mas também com o Tony, que tiveram que migrar de partido, quer dizer, ocorreu tudo meio... Era pandemia. Os dois migraram nos últimos anos, né? Elisa hoje está no PSD e Tony voltou ao MDB. Voltou ao MDB e as alianças foram refeitas, percebe? Então, em 2020, o vice do Tony era a Terezinha Cartafina, que foi vereadora na cidade, pertence a uma família tradicional na cidade. Hoje é o filho dela, né, o vice. Então, e agora o Franco Cartafina, que já foi vereador na cidade, foi deputado federal, não conseguiu a reeleição em 2022, mas foi muito bem votado na cidade, é o vice do Tony, né? Então, me parece que a presença do Franco ajudou o Tony ter um impulso para se consolidar na segunda posição, no primeiro turno na cidade, e postular agora a disputa novamente com a Elisa, mas com um novo cenário, inclusive na composição das alianças, não é? Há 4 anos atrás, o ex-deputado federal Marcos Montes, né, que também foi prefeito de Uberaba, foi candidato a vice-governador na chapa do Antônio Anastasia em 2018, e se eu não me engano, o atual vice-presidente da CEMIG, e é uma figura política importante em Uberaba, é aliado da Elisa, e ele é do PSD. Foi o Marcos Montes que trouxe a Elisa para o PSD. Falando em ex-prefeitos, eu queria te pedir uma avaliação específica da situação de Anderson Adalto, né, que chama muito atenção. É um ex-prefeito que terminou o primeiro turno na terceira colocação, com 12% dos votos, e que concorreu com a candidatura indeferida sub júdice, né, em função de condenações anteriores transitadas em julgado. Já teve uma decisão contrária do TRE e está recorrendo ao TSE. O que explica, Cleiton, essa resiliência política de Anderson Adalto na cidade, né, expressa aí nas urnas no primeiro turno, mesmo em meio a essa situação aí de indefinição jurídica? Importante, Marco. Para frisar bem, e aí dar um quadro talvez com mais detalhes, né? O primeiro turno aqui concorreram a Elisa, atual prefeita, o Tony, que disputou em 2020, ex-deputado,
cujo vice, Franco Cartafina, ex-deputado federal, o Anderson, ex-prefeito, ex-ministro, o Paulo Pial, ex-prefeito, ele foi antecessor da Elisa. Pial que terminou, né? muito mal, né? Com apenas 5%, 3% Exatamente. dos votos, né? 3%. Ele não foi bem votado. E o Samir Cecílio, que foi vereador, foi secretário municipal e que foi a voz do ex-presidente Jair Bolsonaro em Uberaba. Então, olha só o nível de competitividade no cenário político da cidade, né? O Anderson, que foi prefeito já há algum tempo e que, por conta dos processos que sofreu, teve seus direitos políticos suspensos, não pôde disputar a eleição, não é? Acreditou que dava para competir, que dava para encarar. Né? Se ele não tivesse sido candidato, provavelmente a disputa teria terminado no primeiro turno em favor de Elisa? É possível. Foi o que aconteceu em Uberlândia. Em Uberlândia, você tinha apenas 3 candidatos competitivos. A eleição acabou no primeiro turno. Aqui, você tem pelo menos 5 candidaturas competitivas, com aderência dentro da cidade. Tanto que isso, em níveis variados, evidentemente, mas isso foi confirmado pela ONU. Agora, essas forças que ficaram pelo caminho, Cleiton, na disputa pela Prefeitura de Uberaba, parece que optaram pela neutralidade no segundo turno, não é isso? Assim, a impressão que dá, Marco, e eu cheguei a trocar uma ideia com o Randy sobre isso, a impressão que dá é que a cidade preferia ter resolvido isso no primeiro turno. O nível de envolvimento e engajamento, sim, no primeiro turno tem todo aquele exército de candidatos e candidatas a vereador e vereadora, né? E isso dá volume, dá presença na cidade toda. Mas o segundo turno está muito frio. Está morno? Eu acho que menos, está frio. Frio mesmo. Está frio mesmo, sabe? Você não vê a cidade envolvida como estava há cerca de 20 dias atrás. Mas nem nas propagandas de rádio e TV aparece um acirramento? Sim. Não, aí sim, né? Ali está havendo enfrentamento e está havendo aquela história de fogo cruzado. Ambos estão se enfrentando e tentando desconstruir a imagem do outro, né? Vou te dar o exemplo do programa agora do meio-dia, da 13h, agora da hora do almoço. Enquanto o programa da Elisa fala das realizações dela, ele começa fazendo uma provocação ao Tony Carlos, dizendo que promete aquilo que não é possível cumprir. E o programa do Tony foi sobre água, que é o calcanhar de Aquiles da prefeita. É o tema que ela não soube lidar, né? E que, num contexto de seca, gritou. Então, o Tony está batendo muito na questão da água e a Elisa está batendo muito no fato dessas várias tentativas do Tony e de não conseguir chegar à prefeitura. Sobre essa frieza que você relata, né, dos eleitores, chamou atenção também que o índice de abstenção em Uberaba também foi elevado, né? Foi ali superior a 25%. Então, realmente foi acima da média do país, né? E isso também revela a forma como a cidade lidou com o processo eleitoral, não é? Eximindo-se mesmo de fazer a escolha, né? E olha que o rol de candidaturas, ele era bom, foram 6 candidaturas apresentadas, né? Além das que eu citei, havia ainda a candidatura do PSTU, do advogado Adriano Spínola. Na sua leitura, então, é um quadro de desesperança? É um quadro de desesperança, desestímulo com a política? Qual que é o seu palpite para isso? O que a gente consegue perceber, Marco, é que, por mais que haja impressão confirmada, muitas vezes,
de que o Brasil está polarizado, que nós vivemos um tempo polarizado e que isso, de alguma maneira, mobiliza, faz com que as pessoas assumam a política como algo seu, o fato é que há um desencantamento muito grande com as questões referentes ao poder público, né? Não só ao executivo, mas também ao legislativo, né? A eleição de vereador costuma envolver muito mais a cidade, também sofreu com esse nível de abstenção, né? Então, isso demonstra que, a partir de Uberaba, né, é possível pensar uma realidade em que a polarização, ao contrário de mobilizar, engajar e fazer com que as pessoas estejam vivendo vivamente a política, acabe por alijar uma parte significativa, quase um terço da cidade, pelo menos um quarto da cidade se absteve de participar do processo, né? Isso revela um nível de desencontro, de desencantamento, né, de desesperança em relação ao poder constituído e a sua forma mais democrática, que é através do voto direto, universal, como uma demonstração de como esse sistema está apresentando falhas e as pessoas não se encontram nele de modo algum. Em relação a essa polarização, né, é até uma coisa que eu queria te perguntar, porque havia uma expectativa, né, de alguns cientistas políticos, até de setores importantes da ciência política, na pré-campanha, de que a polarização seria um tema muito central nas disputas de grandes cidades no país. Não é bem o que as urnas mostraram, né, no primeiro turno, mas queria a sua impressão aí sobre o Triângulo Mineiro, especificamente, sobre Uberaba e região, se isso teve, de fato, algum peso e que peso é esse? Olha, Marco, dizer que não houve peso algum me parece um equívoco. Agora, não dá para atribuir uma responsabilidade, uma participação maior do que essa, que é de pertencer ao universo político do momento que nós vivemos, né? Veja, vou pegar o caso de Uberaba. Duas candidaturas apostaram na polarização. A do Anderson Adalto, como o ex-ministro do Lula, o porta-voz do governo Lula, embora estivesse concorrendo pelo PV, partido que faz parte da federação do PT, junto com o PCdoB, né? E o Samir Cecílio, candidato do PL, que assumiu o bolsonarismo, a direita, como pauta da eleição local. Os dois não foram para o segundo turno. Inclusive, a votação do Samir é muito abaixo daquela verificada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no pleito de 2022. Então, como a do Anderson não reflete a votação do Lula em 2022. Então, aqui, a lógica da polarização ela não funcionou para se estabelecer os temas a serem tratados pela cidade, né? Aqui o tiro saiu pela culatra. Em Uberlândia, Uberlândia é diferente, porque lá você tem uma permanência de um grupo político que vem de longa data. Se a gente puxar o fio da meada, vai chegar lá no Rondon Pacheco. Isso, é o grupo que né? hoje é liderado pelo atual prefeito Adelmo Leão, né, que está encerrando aí seu quarto mandato. Exatamente, que elegeu o sucessor no primeiro turno. E aí com o apoio de Jair Bolsonaro, né, nesse caso lá em Uberlândia. Exatamente, com o apoio do Jair Bolsonaro, expresso. Né? E o PT, na candidatura da deputada Dandara, chegou em segundo lugar. É a primeira vez que a Dandara disputa a prefeitura e ela teve uma votação que não lhe permitiu ir para o segundo turno, é verdade, mas significativo. A partir ela desse reuniu desempenho... em torno de 25% dos votos. Então, veja, em Uberlândia, essa questão da polarização esteve posta de uma outra forma e parece que lá houve uma repercussão maior do que aqui, em Uberaba. A partir desse desempenho da Dandara, né, eu queria uma análise sua sobre como estão as forças de esquerda na atual cena regional no Triângulo Mineiro. Olha, Marco, essa díade, né, direita e esquerda,
ela serve para nos guiar, mas às vezes ela explica muito pouco, né? Assim, o PT elegeu apenas 2 vereadores lá em Uberlândia, mesmo com a Dandara fazendo uma votação expressiva, né? Aqui em Uberaba, o PT não fez nenhum vereador. A federação reelegeu um vereador do PCdoB, né? Então, tomando por base as 2 principais cidades do Triângulo, né? A representação parlamentar dos partidos de esquerda, propriamente, se resume a 3. Vamos considerar o PDT? O PDT em Uberaba foi muito bem. E Lula tinha ido bem em Uberaba, né, no segundo turno. Perdeu para Jair Bolsonaro em 2022, mas não foi uma distância tão grande assim, né? Exato, diminuiu a distância que havia ocorrido no primeiro turno, né? O Anderson não conseguiu replicar a votação do Lula, né? Então, aqui não funcionou bem essa questão da polarização. Quem esteve à margem da polarização entre PT e Bolsonaro, Lula e o Bolsonaro, foi para o segundo turno, né? A Elisa, que de certa forma gravita em torno do bolsonarismo, né? E o Tony, que não propriamente abraça o lulismo, mas tem um apelo popular que deriva, inclusive, da sua própria função como jornalista, como radialista, né? Então, tem um apelo tem uma entrada muito forte nos bairros periféricos da cidade, né? E isso fugindo da polarização em Uberaba. Então, ainda sob um olhar mais regional, dá para a gente dizer que o que aconteceu aí em Uberaba, né, replica, de certa forma, também um padrão que se mostrou regional e nacional, né, de predominância de legendas de centro-direita nesse momento na disputa pelas prefeituras? Sim. Na disputa das prefeituras, sim, e no parlamento também. No parlamento local, nos legislativos municipais, partidos como o PSD, como o PP, como republicanos, não é? Como o PL. O PL fez 2 vereadores aqui, o PDT fez 2 vereadores aqui, né? Estava falando do partido de esquerda. Então, isso repercutiu, sim, essa expansão do centro, de partidos da centro-direita, vamos colocar assim, né? Também nos parlamentos, não apenas no executivo, né? O PP venceu em Uberlândia e o prognóstico é que o PSD de Elisa vença aqui em Uberaba. Forças que se cacifam, né, para de repente serem fiéis da balança aí em 2026, né? Exatamente. Até porque tudo indica que não só no plano nacional, mas também no plano estadual, o PSD tem projeto próprio em Minas Gerais. Então, tudo isso acaba repercutindo, né? Aí tem até uma curiosidade, né, que o PSD é um possível rival aí do projeto político liderado pelo governador Romeu Zema na cena estadual, e Zema apoia Elisa Araújo, né, em Uberaba. Do PSD. Isso, já apoiou, já tinha apoiado lá na primeira eleição, mas manteve esse apoio, ao contrário daqui de Belo Horizonte, onde ele opta por uma candidatura rival à do PSD. Então, é interessante, tá vendo, Marco, como dentro de um mesmo partido, muitas vezes é difícil você ter uma leitura apenas nacional, ou tentar colocar um arco de alianças nacionalmente estabelecido como regra no plano municipal. Muitas vezes não funciona. Questões locais, específicas acabam pesando. O caso da Elisa é exemplar. Ela, vamos dizer assim, ela é cria do Zema. E hoje está no PSD. Pois é. Ela estava no Novo, foi por Solidariedade para poder concorrer em 20, e hoje está no PSD. Né? Que regionalmente é dirigido pelo ex-deputado Marcos Montes. Então, percebe? Aqui você tem no mesmo palanque, Kassab e Zema. Interessante. Coisa que não replica em BH.
Queria terminar nossa conversa, Cleiton, com um olhar aí sobre a situação da Câmara Municipal. Você já falou um pouco, né, en passant aí de como ficou essa Câmara, mas chamou a atenção da gente aqui que entre os 21 vereadores eleitos para a Câmara de Uberaba estão representadas 12 legendas, né, uma grande fragmentação partidária. Quais complicações que isso pode trazer aí ao Executivo nos próximos anos? Como diria o Pessoa, né? É o rio da minha aldeia. Essa fragmentação, essa múltipla representação partidária no Legislativo aqui de Uberaba é um bom retrato de como se dá também essa proliferação no Brasil de norte a sul, né? Nós temos um sistema partidário amplo, programaticamente bastante flácido, não é? E que permite isso. Você ter num parlamento com 21 cadeiras, você ter 12 partidos. E olha que teve partido aqui, o PSD, por exemplo, elegeu 3. O PP elegeu 2. Aliás, o PP elegeu 1. O PSDB elegeu 3. Então, né? E mesmo assim você tem 12. Isso cria um embaraço para quem está à frente do Executivo e precisa negociar com o Legislativo, seja na cidade, seja em Brasília, absurdo, porque você tem, né, você tem uma colcha de retalhos que você vai ter, muitas vezes com paciência, outras com parcimônia, vai ter que costurar pedaço por pedaço, né? E este é o desafio, um dos desafios para o próximo mandato que começa em 1º de janeiro, seja com a Elisa, seja com o Tony. Veja, o Tony, o partido do Tony, o MDB, elegeu 1. Se o Tony for prefeito, o partido dele tem 1. Ou seja, o futuro prefeito vai ter que negociar bastante, né, para fazer sua base. Caso a caso, né? Exatamente. E aí, você sai de uma política programática, programas, propostas, ideias, projetos, e vai para uma política pragmática, que muitas vezes acaba prevalecendo o toma lá da cá, né? Cleiton, veja, isso é uma das causas, eu imagino, desse afastamento de parte significativa da sociedade das estruturas e das relações estabelecidas no mundo político, né? Uma vez que percebe que é um toma lá da cá, nós vimos, né, Marco? O sujeito vende o voto por telha. Aí isso se espraia e nos contamina a todos. Que a gente continue atento, né, a esses movimentos aí, mas muito obrigado por essa conversa conosco, professor Cleiton, sobre o segundo turno aí em Uberaba, nos ajudando a entender todo o contexto da disputa nessa importante cidade do Triângulo Mineiro. Eu que agradeço, Marco, a você, a toda a equipe da TV, a oportunidade de debater aquilo que é matéria-prima do meu ofício. Então, estou à disposição, quando precisar é só chamar. Muito obrigado. Grande abraço. Eu conversei com Cleiton Cardoso Romano, professor do Departamento de História da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Falamos sobre o quadro eleitoral da disputa de segundo turno pela Prefeitura de Uberaba, com o perfil das candidaturas, os principais temas que pautaram as campanhas. A capital do Zebu é o único município do interior do estado em que a eleição se definirá no próximo domingo, dia 27. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.